Esse vídeo vai ser sobre o aumentativo dos substantivos. O que é o aumentativo? O aumentativo, ele é uma ideia de um substantivo ou algo maior do que o normal. Nós temos um sufixo padrão para o aumentativo. O que é um sufixo? Ele é uma terminaçãozinha que ele vai no final de uma palavra para ele indicar uma nova ideia para essa palavra primitiva. Como por exemplo de sufixos. Nós temos a palavra pedra. Se eu colocar um sufixo ali no finalzinho, eu posso indicar um golpe dado por com uma pedra. Por exemplo, tenho pedra e eu coloco ada, fica pedrada, que é o quê? Um golpe dado com uma pedra. Ou eu posso pôr um outro sufixo, que é algo assim maior do que pedra. Por exemplo, ulho. Aí fica pedregulho, que é uma pedra maior, né? Então, os sufixos mostram isso, mostram uma nova ideia para a palavra primitiva. Então, quando a gente fala em aumentativo, nós temos um sufixo padrão, que é o mais comum de todos, que é o ão. Por exemplo, a gente tem copo, a gente pode dizer pode dizer o quê? Copão. A gente tem, sofá, a gente pode dizer sofazão. Aí o ão ele se transforma em zão. Nós temos, dente, dentão, né? Mas a nossa língua é uma língua muito rica em sufixos aumentativos. Nós temos vários. E eles são de origens diversas, não é só do latim, mas também das línguas irmãs do português, como francês, espanhol e italiano, coisa assim. Aí eu vou falar de alguns deles rapidamente para que a gente possa ter mais contato com esse tipo de sufixo. Por exemplo, a gente tem o sufixo assa. A, cedilha, C, cedilha, A. Assa também é um aumentativo. Por exemplo, eu tenho barco, eu posso formar barcaça, que é um barco maior ainda. Tenho alha, A-L-H-A. Eu tenho muro, eu posso formar muro, muralha, que é um muro maior ainda. Tenho o sufixo alhão. Eu tenho grande, eu posso transformar em grandalhão, que é mais grande, entre aspas, ainda, né? Porque não se diz mais grande, né? Se diz maior. Eu tenho ama, A-M-A. Ama também é um sufixo aumentativo em certas palavras. Por exemplo, eu tenho o substantivo poeira, que ele está no grau normal. Se eu coloco ama, vira poeirama, que é o quê? Muita poeira, uma grande quantidade de poeira. Eu tenho anca. Anca a gente usa em uma palavra chamada carranca, que são aquelas esculturas que são postas em barcos para espantar os maus espíritos, né? Eu tenho anzil. Aí eu tenho corpanzil, que é um corpo grande, enorme. Eu tenho arra. O arra se usa, por exemplo, no aumentativo de navio. Fica naviarra, que é um navio grande. Tenho asco, que é uma palavra que também tem na nossa língua, que asco quer dizer nojo. Mas nesse caso, asco ele é um sufixo aumentativo. Por exemplo, tem penhasco. Penhasco é o aumentativo de penha, que é uma rocha, acima do mar. Então, penhasco são o quê? São assim rochas muito grandes em cima de um desfiladeiro, coisa assim, né? É bem a borda assim de uma montanha.
por exemplo. Eu tenho astro. Astro, quando ele é sufixo, ele também tem sentido aumentativo. Por exemplo, eu tenho a palavra poeta. Pode ter como aumentativo poetrasto, que é um poeta grande, assim, né, enorme, né, que tem grande fluência em algo. Tem o sufixo aumentativo as. Por exemplo, eu tenho fatia, eu posso dizer fatacás, que é uma fatia muito grande. Tem ásio, tem o copo, copásio, que é um copo muito grande. Tem eima, que está em guloseima, que é o quê? O aumentativo de guloso. Só que se especializou, né, nos pratos que são, né, para as pessoas que já comem demais. Então são aqueles pratos assim mais deliciosos, de doces, coisas assim. Tem o ento, corpo lento, que é um corpo grande. Tem o eirão, vozeirão. Tem o ola, eu tenho o beiço, beisola, né? O orra, eu tenho cabeça, cabeçorra. Tem uça, dente, dentuça, ou uço, né? Dentuço. U-C, cedilha, A. E o zarrão, tem o homem, homenzarrão. Então, eu falei de alguns sufixos aumentativos da nossa língua, tá bom? Qualquer dúvida pode deixar um comentário aí embaixo, tá? Olá, gente. Então, agora a gente vai falar sobre o diminutivo. O que é o diminutivo? É quando a gente transmite uma ideia de algo menor do que o normal, ou algo de pouca expressão. O principal sufixo diminutivo da nossa língua é o inho ou também o zinho, que é uma variante do inho quando a palavra termina em z. Mas a nossa língua ela é cheia de sufixos diminutivos. Nós temos, por exemplo, o acho, A-C-H-O. Por exemplo, rio, riacho, que é um rio pequeno. Fogo, fogacho, que é um fogo de pouca expressão. Temos também o ixo. O ixo também é diminutivo. Por exemplo, a gente tem a palavra corno, mas não é corno naquele sentido de alguém traído. A gente fala corno quando é chifre, mas chifre do bicho, do animal, não da pobre pessoa enganada. Por exemplo, a gente tem um bicho com os chifres pequenos, nós vamos chamá-lo de cornicho, com I-C-H-O. A gente também tem o ucho. O ucho, ele quer dizer algo pequeno também, algo fofinho, queridinho. Por exemplo, a gente tem gordo, gorducho. Papel, papelucho. A gente tem ebre, casa, casebre, que é uma casa pequena ou também uma casa simples, uma casa modesta. Tem o eco. Só que o eco ele dá um sentido não só de coisa pequena, mas também ele dá um sentido pejorativo, ou seja, de desprezo. Por exemplo, a gente tem jornal, jornaleco, sono, soneca, né? Esse aí, ó, jornaleco, não é que o jornal seja pequeno, mas é que é um jornal insignificante, ou seja, de baixa qualidade. Mas agora, o sono, soneca, aí sim a gente tem um sentido diminutivo, que é um sono curto, é um sono de pouca duração, aí é uma soneca. A gente tem também o ela como um sufixo diminutivo. A gente tem vila, via, não, via, viela. Tem roda, rodela.
que é uma rodinha pequena, né? Que também serve quando tu corta algo de formato redondo em círculos pequenos. Aí tu corta em rodelas, que são círculozinhos pequenos. A gente tem também o ejo. O ejo também tem vila, vilarejo, né? Tem lugar, lugarejo, né? A gente tem também, eu tô lembrando aqui, o ilha. O ilha também é um sufixo diminutivo, tem carta, cartilha. Só que cartilha vai ter um outro sentido mais especializado. Cartilha, para quem é mais ou menos da minha época, era o quê? Aquele livro de alfabetização. Aquela cartilha, né? Caminho Suave. Quem é que nunca foi alfabetizado naquela cartilha, né? Tem o ET, tem o artigo, artiguete. Só que aí também ele tem sentido diminutivo, mas também pejorativo, né? Temos também o eto e o eta, que é sentido de só diminutivo, sala, saleta. Tem o ito também, que ele traz um sentido mais afetivo, como por exemplo, né, Manuel, Manuelito, que é algo mais afetivo. A gente tem também o hino, que também traz sentido de algo pequeno, né? Viola, violino. O in, que é italiano, ele traz sentido também pequeno. Espada, espadim, que é uma espadinha, que é uma espada pequena. Tem o isco, que é também sentido diminutivo. Por exemplo, uma palavra que a gente usa sem perceber muito bem. Estamos na rua e aí começa a cair, começam a cair uns pinguinhos de água, né? Não é bem uma chuva, é um chuvisco. Então, o isco ali ele traz sentido de algo de pouca expressão, mas é de pouca quantidade, não de desprezo, tá? Tem o usco, que também traz sentido diminutivo, usco ou usca. Por exemplo, chama, chamusca, que é uma chaminha pequena. Tem o oca, que também vai ter um sentido de desprezo, ou seja, sentido pejorativo, algo que tu fala é da qualidade de algo, meio assim que tu coloca algo como de péssima qualidade. O oca, então, ele tem esse sentido, como, por exemplo, a gente tem a palavra engenho. Aí tu vê, né? Engenho é uma invenção. Aí tu acha que a invenção daquele cientista é algo que não tem muita, né, relevância, ou seja, não tem muita qualidade. Aí tu usa o oca como um certo desprezo. Aí de engenho, aí nós vamos criar engenhoca, que é o quê? Algo que é desprezível, que é uma invenção fraca, frágil, ruim, né? E a gente tem o ola também, rapaz, rapazola, que é um rapaz pequenininho, né? Também a gente pode usar isso como o diminutivo de fazenda, fazendola, né? E também nós vamos ter aqueles sufixos diminutivos que eles são diretamente do latim, ou seja, eles são os eruditos, como por exemplo, ículo. Quase todas as palavras terminadas em ículo ou também ícula, elas têm essa carga diminutiva lá do latim, ou seja, são assim palavras chamadas clássicas. Por exemplo, eu tenho cubo e eu coloco o ículo, fica cubículo, ou seja, um cubo pequeno, só que essa palavra vai ter um outro sentido, que é um quarto de pequenas dimensões, ou seja, algo pequenininho.
Gota, aí eu tenho uma gota. E uma gota bem pequena, nós vamos chamar de gotícula. Tem também o ulo e o ula, que também são do latim, que eles foram pegados diretamente do latim e foram colocados no português. Por causa disso que eles são eruditos, ou seja, eles foram colhidos por pesquisadores da língua. Por exemplo, ulo e ula. Eu tenho globo. Qual é um globo bem pequeno? Glóbulo. Eu tenho grão. Um grão bem pequeno, grânulo. Vocês estão vendo? Tenho únculo, que também vem do latim. Por exemplo, a gente tem uma questão. E uma questão bem breve, bem pequena. Questiúncula. Tem o úsculo também e o úscula. Por exemplo, eu tenho corpo. E um corpo bem pequenininho. É um corpúsculo. Vocês viram, então? E uma coisa, né? O aumentativo e o diminutivo não servem só para indicar tamanho, mas sim eles podem conter uma carga afetiva, ou seja, sentimental, ou também alguma coisa de desprezo, ou seja, quando tu quer dar um sentido de qualidade duvidosa para algo ou para alguém.